A Rui Cadete é uma empresa de assessoria empresarial, cujo foco principal é a assessoria contábil, né, que inclui aí a área tributária, a área financeira também, de apoio à tomada de decisão na área de gestão, e que pretende, né, ela tem como objetivo ser a melhor empresa nesse segmento no Rio Grande do Norte, mas também ser reconhecida como uma das principais empresas do segmento no Brasil. Essa é a síntese da nossa empresa. Foco no cliente, eu acho que, antes de tudo, nós precisamos, para prestar um serviço, conhecer o cliente. Então, a busca por conhecer mais do negócio do cliente, para que você possa estar dando, né, uma prestação de serviço, vamos dizer assim, personalizada. E o que a gente tem buscado com isso é estreitar, né, a distância que existe entre a empresa cliente e a Rui Cadete, fazendo com que os nossos colaboradores interajam cada vez mais com os colaboradores dos clientes, né, para que eles também compreendam qual é a nossa necessidade, que eles deverão atender para que a gente possa prestar um bom serviço, já que nós trabalhamos, mas quem nos fornece a matéria-prima é o próprio cliente. Então, se nós diminuímos essa relação, a distância dessa relação, faz com que ambos se conheçam mais, né? Tanto nós conhecermos mais da necessidade do cliente, como o cliente também saber o que é que nós precisamos para prestar um bom serviço a ele. Então, eu acho que foco no cliente tem justamente por conhecer o cliente, conhecer suas necessidades e prestar um serviço, né, que venha atender da melhor forma possível essas necessidades, né? Que é mais ou menos isso. E nós vendemos o nosso produto, ele é, no final das contas, é um balanço, é um balancete, são os tributos que todo mês a gente faz a tributação. Então, isso em termos bem claros, qualquer contador faz e entrega. Tá? O nosso diferencial está na veracidade dos dados, está em não maquiar esses dados, está em contabilizar todos esses dados focados na legislação, tá? Sempre, ponto principal, a legislação pode, então vamos fazer, não pode, vamos encontrar outra alternativa para o cliente. Paralelo a isso, quando você tem todo o final de todos esses dados, do balanceio, tributação, você está pagando muito, pagando pouco imposto e tal, você vai para o cliente e mostra, olha, isso aqui é a sua realidade. Nós temos um relatório de todos os indicadores, personalizado por cada cliente. É como se uma gripe sua, uma gripe em você, são tratamentos diferenciados, porque o biotipo é diferenciado, a resistência é diferenciada. Então, fazendo esse comparativo, o foco no cliente é isso. O mesmo tratamento que eu tenho para um cliente, eu não posso usar para todos. Eu tenho que conhecer a necessidade do cliente. Eu tenho que analisar os dados do cliente. O que é que ele precisa fazer para pagar menos imposto dentro da legalidade? O que é que ele precisa fazer para crescer? Aonde ele precisa investir? Aonde ele não precisa? Onde ele precisa ter cuidado para não ser fiscalizado? Então, esse é o foco no cliente. Nós acabamos de fazer uma pesquisa, então o nosso maior índice que os clientes mais sinalizaram para a gente é a questão da credibilidade e a confiabilidade. Tanto com os nossos clientes, como também com os órgãos e entidades vinculados à contabilidade, que são os bancos, a Receita Federal, a tributação, a Secretaria de Tributação, a Juscern. Tá? Então, eles sabem que quando o trabalho chega da Rui Cadete, é um trabalho voltado na confiança e na credibilidade. Okay. A Rui Cadete no estado do Rio Grande do Norte e até a nível regional, até a nível Brasil, nós entramos com um perfil diferenciado do mercado na atividade de prestação de serviço, onde desde o início nós nos apresentamos de forma diferente, não só como em termos de estrutura, como de apresentação, mas principalmente em termos de abordagem.
Então, a nossa abordagem era uma abordagem diferenciada do que o mercado, costumeiramente, os contadores atendiam os seus clientes. A estrutura, nós entramos com a estrutura diferente. Até a forma como nós entregamos, desde o início da Rui Cadete, a forma como nós fazemos a entrega dos balanços, dos balancetes, dos relatórios para os clientes, nós inovamos, porque na época imprimiam e entregavam para o cliente. Quando nós começamos, que começou a informática em 90, 91, nós começamos a pegar a logomarca do cliente, colocar nos balanços, nos balancetes que iam para os bancos, por exemplo, e quando chegava no banco, o cliente chegava e entregava para o gerente do banco, que o gerente do banco via a logomarca da empresa dele na capa e dizia: seu contador é Rui Cadete. Como é que você sabe? Não, porque é o único que bota a logomarca do cliente na capa. E isso foi uma coisa lá atrás, né? E isso nós fomos sempre criando metodologias diferentes do que o mercado sempre costumeiramente atende, né, os seus clientes. Então, ultimamente aqui nós temos trazido o cliente para dentro da Rui Cadete, para fazer workshops, para justamente agregar conhecimento ao cliente, mas congregar as equipes, coisa que é uma inovação. Nós estamos sempre buscando metodologias, tecnologia. Nós fazemos parte de um grupo a nível nacional, onde a gente troca muito conhecimento, né? Muitas experiências. Recentemente mesmo, em maio, nós trouxemos todos os gestores, os proprietários das empresas do G-Brasil para conhecer o modelo de gestão da nossa empresa, tendo em vista que a Rui Cadete, eles entendem que está um pouco à frente, né, na forma de enxergar a prestação de serviço contábil. Então, nós sempre estamos tendo iniciativas que não são iniciativas copiando alguém, mas inovando, criando, né, aquilo como sendo uma coisa a ser copiada, a ser seguida pelos outros. Né? E isso, a própria estrutura da Rui Cadete mesmo. Poxa, uma estrutura com auditório, com sala de reuniões e etc. Mas tudo isso é pensando no cliente. Né? E a nossa ideia é fazer com que essa estrutura trabalhe de forma favorável para que a gente possa crescer, mas inovando, né, aprendendo, se reciclando, melhorando o nosso conhecimento, mas também fazendo com que o cliente experimente e utilize a nossa estrutura para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento e para a integração das duas empresas, a empresa cliente e a Rui Cadete. Então, a Rui Cadete está sempre pensando em inovação. A parte de intitular, né? Porque se você fizesse uma pesquisa, é escritório de contabilidade. E nós não queremos ser, nós não somos escritório, nem essa é a inovação. A inovação é ser uma empresa de prestação de serviços contábeis. Então, você, já pelo nome, você consegue. O escritório, o que é que ele remete? Um escritório, a mesa, aquele contador, um documento, sentado né? em casa. Contador ali com a máquina de calcular e tal. Não, nós somos uma empresa. Né? O que nós entregamos é uma commodity. Então, essa eu acho que é uma principal inovação que foi plantada aqui dentro da Rui Cadete e disseminada, inclusive até para os seus colegas, né? Para os próprios concorrentes. Enumerar ou nominar os concorrentes, eu poderia estar cometendo erros e sendo até infeliz nas colocações. Mas, óbvio que nós temos concorrentes, algumas empresas aqui do Estado, mas não são mais só as empresas locais que são nossos concorrentes. Hoje, até as grandes empresas de auditoria, essas maiores, hoje concorrem conosco, porque todo mundo está querendo entrar um pouco na terceirização do serviço contábil, que eles chamam de outsourcing. Né? Então, as empresas, que eram Big Five, né, que era Price, KPMG, Deloitte, Arthur Andersen e a KPMG, eu acho. Essas empresas, elas eram estritamente empresas de auditorias. Hoje elas criaram a sua empresa de outsourcing e elas estão terceirizando
a contabilidade, a terceirização da contabilidade de muitas empresas. Então, elas passaram a ser nossas concorrentes. Então, nossos concorrentes são empresas locais, regionais, e empresas nacionais e até multinacionais. Tem uma empresa que, em termos de... Eu não conheço muito a essência dela, tá? Eu não conheço muito a parte de gestão, a alma da empresa, mas assim, em termos de imagem, em termos de conceito, em termos de crescimento, em termos até mesmo de visualização a nível nacional, eu considero a DPC uma empresa que eu tenho um espelho. Que é o trabalho que a gente admira, que gostaria um dia de chegar lá. Sim. É justamente. Qualquer empresa pode ser cliente da Rui Cadete? Sim. Vocês aceitam qualquer tipo de cliente? Sim. Micro, médio. Nós temos empresas, inclusive nós temos empresas que elas estão paradas, elas estão só esperando começar uma atividade. Temos empresas já em início, temos empresas em crescimento, temos empresas já estabelecidas. Aquele microempreendedor individual que vai abrir uma empresa, que não chega nem ao simples, por exemplo, que entrar no MEI, ele pode ser... Nós temos condomínios. Uhum. E se eu colocasse um perfil de cliente que vocês dissessem, eu quero esse cliente, quem é o cliente que vocês querem sentar aqui na mesa com vocês? O ideal, né? O cliente que seja organizado, que valorize a parte da contabilidade como uma ferramenta de gestão para a empresa dele. Né? Um cliente que seja ético, lógico, não adianta chegar aqui pedindo para a gente estar maquiando dados que não vai funcionar. Parceria não, cliente que chega procurando ilegalidade e vocês não fazem isso, então... Não, a parceria não rola, né? Tem que ser bom para os dois. Se for só para um lado, não dá. E é isso, é um cliente que queira se organizar, porque a gente também pega clientes que estão desorganizados, mas que querem se organizar e que a gente faz toda a estrutura e o apoio. E eles conseguem. Ok, então vocês falam em áreas especializadas. Quais são e o que significa isso? Tá. Nossas áreas especializadas na parte de terceirização, a parte contábil, a parte fiscal, tributária, a parte trabalhista, que é a área pessoal, folha de pagamento, e a parte financeira, que é contas a pagar, contas a receber, emissão de extrato, conferência e tal. São essas áreas que nós estamos já estabelecidas e estamos em processo de desenvolvimento e de inovação não, mas de começar no mercado, oferecimento, na parte de auditorias, não, auditoria não, amor, como é que a gente chama aquilo? Karina, cisão. Na área de cisão e incorporação. Cisão, incorporação. A estruturação empresarial, societária. Análise de empresas, né? De consultoria. Análise patrimonial. Temos também assessoria na gestão familiar, que é uma área que desenvolve muitíssimo bem. Vou jogar confete nele, porque ele faz muito bem isso. E, bom, são essas, Henrique. Tá, ok. Pode... Então, beleza. A Rui Cadete, daqui a 5 anos, eu gostaria que nós fôssemos uma empresa reconhecida no mercado como a empresa que melhor presta serviço na nossa atividade, mas de forma bem diferenciada, que ninguém tivesse dúvida sobre isso. Fosse bem claro. Óbvio que isso é consequência
de nós termos uma empresa com a satisfação, né, se possível, de todos os seus clientes, né, justamente tendo em vista que a nossa prestação de serviço teria chegado a um nível de excelência ao ponto disso ser possível. Ou seja, 100% dos clientes satisfeitos. É uma empresa reconhecida no mercado como sendo a principal empresa da atividade. Eu acho que essas duas consequências resumem o que eu gostaria que a Rui Cadeto fosse daqui a 5 anos. Olha, eu acho que num primeiro momento, antes de eu lhe oferecer a Rui Cadeto, pode ter certeza que eu iria primeiro querer ouvir você, né, para conhecer um pouco da sua realidade, saber quem é a sua empresa, qual é o porte dela, quais são suas dificuldades atuais, se você está sendo bem ou mal atendido, por quê, aonde é que você sente a necessidade de estar mudando de onde você está, porque eu acho que primeiro eu tenho que conhecer. Então sempre eu faço dessa forma, eu quero primeiro ouvir o cliente. Mas aí, a gente vai para o médico já vai passando remédio? Não, onde é que dói? Né? Está sentindo o quê? O que é que você deixou de sentir? Você melhorou, piorou? Ou seja, então eu sempre busco um diagnóstico para que o cliente me dê informação, para a partir das informações que ele me dá, aí eu começo a interagir com ele. Então, geralmente, quando o cliente faz o diálogo inicial dele, eu sei justamente onde é que estão as fragilidades e eu começo a oferecer a ele as garantias para que ele não venha mais ter aquele tipo de problema que ele está tendo no momento. Eu começo a mostrar os nossos diferenciais. Então, eu não vendo a empresa apenas institucionalmente. Na hora que ele conta a história dele, aí eu conto um pouco a minha história, a história da empresa, mas na hora que eu começo a contar a história da nossa empresa, eu começo a medicá-lo. Tudo que ele me disse como informação das necessidades, por que ele está angustiado, os medos dele, as inseguranças, quando eu estou falando da Rui Cadeto, como é que a Rui Cadeto trabalha, eu começo a preencher aquelas lacunas que ele me disse que estava com medo, que lá está assim, está assado. Aí quando vou dizer, eu digo, nós trabalhamos aqui dessa forma, para não deixar inseguro, tal. Nós usamos certa metodologia, né? Nós temos procedimentos de conferência, de validação de dados, conciliações, nós temos tecnologia que nós investimos muito dinheiro pensando justamente em não gerar insegurança por parte do cliente, nós temos isso e isso. Então, quando eu termino de falar, ele fala assim, mas espera aí, tudo que eu disse, você teve resposta, ou seja, tua empresa está preparada para resolver todos os meus problemas. E eu faço isso, ele nem percebe o que eu estou fazendo. Mas no final ele chega a essa conclusão. Então, o que é que nós oferecemos como, né, a Rui Cadeto? Eu acho que, em primeiro lugar, é conhecer a necessidade do cliente e, se tiver dentro, né, do nosso portfólio, as suas necessidades, ou tudo que for dentro do nosso portfólio, dentro das suas necessidades, nós vamos buscar alternativas de preencher, de sanar e resolver. Né? Isso de forma estruturada, planejada e com reuniões onde nós daremos os feedbacks regulares para que você possa ir acompanhando essa evolução e se sentindo seguro, né? E contribuindo também com a melhoria da nossa prestação de serviço. Então é uma coisa que se faz a 4 mãos. Eu tenho uma empresa na área de comércio e quero uma proposta. E eles não entendem que não é assim. A gente, até poder fazer uma proposta, a gente primeiro tem que conhecer. Então, isso às vezes dura 2, 3 visitas. A gente tem que ir lá, a gente tem que conhecer, tem que perceber, tem que sentir, tem que entender o cliente. Porque até a forma de atender vai ter que ser diferenciada. E depois disso, aí tem um checklist para ser preenchido. Depois disso que a gente tem que ter proposta. Então, a venda também
é personalizada. Mas para o cliente se sentir seguro para falar algumas coisas que ele não falaria na primeira visita, né? Isso. Então é interessante isso. E tem concorrentes que dá. A pessoa liga, eu quero, tanto, é X, a empresa isso é X. Aí fala assim, mas a Ricadete me disse que era do X. Sim, mas o outro cliente sabe da sua necessidade, sabe do que você precisa, o outro concorrente, não, me dê por telefone. Com certeza, sim. Quando ele for entrar na sua empresa, ele vai perceber que fez uma proposta equivocada. Então, nós temos um plano de carreira que nós chamamos de PCCR, que é o plano de cargos, carreira e remuneração dentro da empresa. Então, você entra, se você entrar no nível básico, você sabe o que você precisa fazer e galgar e o que você vai ganhar até o final. E eu digo muito que o cargo de Rui, o meu cargo, o cargo de Célia estão todos à disposição. E aí você tem que traçar o seu caminho. Nós já temos 2 sócias que elas entraram aqui como estagiárias e hoje são sócios da Ricadete. É para todo mundo? Não é. Não é para todo mundo. São peças que a gente vai percebendo no dia a dia, que a gente vai lapidando, ao mesmo tempo que as pessoas, essas peças também tenham um propósito, tenham uma sinalização do que quer na Ricadete, que algumas também não querem, lógico, normal, é uma opção. Mas o que eu digo muito aqui na Ricadete é que a Ricadete tem tudo a oferecer. Nós temos um processo de desenvolvimento, de treinamento, de investimento altíssimo. Nosso investimento nisso, em termos financeiros, é muito alto. E mandarmos as pessoas para São Paulo, nossos cursos são todos feitos em São Paulo, na base da HSM, da IOB, da Fenofisco. Então, assim, nossos profissionais, eles lidam lá em São Paulo com profissionais a nível mundial. Contadores com experiências a nível assim, de multinacionais. Tá. Então, é um leque, é uma abertura muito grande. Agora, é árduo, é trabalhoso, requer um envolvimento e requer uma dedicação bem intensa. Mas hoje em dia tudo... Né? tudo e não é de um requer. dia para o outro. Não é de um ano para o outro. Existe um processo de lapidação que dura 10, 15 anos.